Bom dia, boa tarde para você que está aí estudando, né? Mais uma aula aí de direito penal hoje, né? E vamos conversar um pouquinho hoje sobre a classificação da lei penal. Beleza? Antes da gente começar a falar sobre a classificação em si, é importante a gente diferenciar lei de norma. Né? Todo mundo pensa que é a mesma coisa, que tem o mesmo conceito, que é igual, mas não é. Então vamos diferenciar isso aí, só para a gente poder dar prosseguimento. Em primeiro lugar, vamos tentar entender um pouquinho o que é a norma. A norma, ela está relacionada ao senso de justiça da população, ao senso de justiça do povo, às normas morais de conduta do que seria bom para o convívio social. Elas não precisam ser escritas, é algo ali que é implícito, que todo mundo entende que é certo ou que é errado, e todo mundo sabe que não se deve praticar aquilo que não é bacana, que não é legal. Tipo, matar alguém, roubar, estuprar, todo mundo sabe que não é bacana praticar esses atos, né? Então, assim, é uma coisa que tá ali, já é implícito, a galera aí já sabe, todo mundo sabe que não é legal praticar isso aí. E a norma, ela vai além da lei. Por quê? Porque justamente por não ser escrito, por não combinar uma pena, por ser algo assim moral, algo implícito, então ela é mais abrangente. Ela abrange os costumes daquela população, ela abrange os princípios gerais do direito, então é uma coisa mais abrangente ali. A lei, não. A lei já é uma coisa mais não é uma coisa tão genérica, a lei é uma coisa mais específica, ou seja, é quando você pega essa norma, esse senso de justiça do povo e coloca aquilo ali no papel. Então, o que é a lei? A lei nada mais é do que a norma tomando forma ali, uma forma física, entendeu? É o meio pela qual aquela conduta que é tida como indesejável pela população passa a ser positivada, é colocada ali no papel, né? E aí passa a existir uma penalidade para quem pratica aquela conduta que é indesejada, que ninguém gosta, que ninguém quer, como eu já mencionei, ali roubar, matar, estuprar, essas coisas que todo mundo sabe que é errado, certo? Então aí espero que tenha dado para entender a diferença entre lei e normas. Se vocês não entenderam, pode deixar aí nos comentários que a gente tenta desenrolar um pouco melhor o assunto aí, para ninguém ficar com dúvida. Beleza? Deu para entender? Legal, espero que sim. A lei penal ela se divide, primeiramente, em duas classificações. Temos a lei penal incriminadora e a lei penal não incriminadora. A lei penal incriminadora é muito fácil, o próprio nome já diz, que são aquelas leis que incriminam, né? Elas descrevem os delitos no Código Penal, na legislação esparsa aí que tem, né? E elas combinam penas para quem pratica esses atos. Então, é basicamente isso. A lei penal incriminadora descreve o delito e comina a pena para quem pratica esses atos. Exemplo de lei penal incriminadora, muito simples. Artigo 121 do Código Penal, matar alguém. O 243 do ECA, já que o pessoal aí que não sabe, né, que no ECA tem crime, Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 243, que é o fornecimento de bebida alcoólica ou outras substâncias aí para menor de idade, tá? São dois exemplos de lei penal incriminadora. Descreve o delito e comina a pena para quem pratica o ato ilícito. Acho que deu para entender, espero que todo mundo tenha compreendido até aí, porque por enquanto tá fácil o negócio, vai começar a complicar agora, né? Vamos lá. Visto a lei penal incriminadora, a gente tem a lei penal não incriminadora. E é aí que o bicho começa a pegar um pouquinho. Nada demais, a gente vai ver para frente aí que tem coisa muito mais complicada que isso, né? A lei penal não incriminadora, ela não descreve delito e nem comina pena. Então é um negócio meio estranho, né? Você pensa, lei incriminadora e tal, tipo, nada a ver. Ela nem descreve delito e nem comina pena. Ela serve para quê? Para regulamentar a aplicação das demais normas. Vamos entender o que é isso aí? Ela também se divide em mais três classes, tá? A lei penal não incriminadora, ela está dividida em lei penal permissiva, lei penal incompleta ou em branco, né? Depende aí do nome, e lei penal explicativa, que também pode ser chamada de final ou complementar.
Vamos desenrolar cada uma delas aí, então. Coloca aí, quem está anotando, coloca no caderno. Quem não quiser anotar, depois eu vou disponibilizar o resumo aqui, vou linkar aqui na descrição. Vocês podem lá pegar, fazer download, fica à vontade aí, vocês poderem estudar para a prova, para o concurso, para a OAB, sei lá o que vocês estão estudando, ou se é só curioso aí e está querendo saber um pouco mais sobre o assunto, né? Eu acho meio difícil os curiosos quererem saber um pouco sobre classificação da lei penal, mas, né, vai estar aí na descrição para vocês. Beleza? Então vamos lá. A lei penal permissiva. O que acontece? Como o próprio nome diz, a lei penal permissiva, ela permite que algumas condutas que seriam consideradas ilícitas sejam praticadas de forma lícita. Só que isso só acontece em determinadas situações, que a gente vai ver bem mais pra frente, é um negócio mais complexo aí, não dá para desenrolar esse assunto aqui agora. Beleza? Então, assim, o que é a lei penal permissiva? Ela permite que algumas condutas ilícitas sejam praticadas de forma lícita em determinadas situações. Resumindo aí, o baile, né, são as excludentes de ilicitude e de culpabilidade. Só que realmente é um assunto muito extenso, a gente não tem condição de ver isso agora, senão ninguém vai entender nada, vai embananar tudo. Beleza? Então é esse exemplo de excludente de ilicitude e de culpabilidade. A legítima defesa, que é muito conhecida por todo mundo. Ato cometido sob coação moral irresistível, é um exemplo, tá? E mais pra frente a gente vai ver outras coisas. Não vamos fixar muito nisso aí não, que é um assunto muito extenso, não dá pra gente ver isso agora. Número 2 aí, coloca aí o segundo tópico no caderno. Lei penal incompleta ou em branco. O que é a lei penal incompleta ou em branco? Mas, Laila, que coisa estranha isso. Lei em branco? A lei incompleta ou em branco é aquela lei que necessita de complemento. Quando o legislador criou o artigo, criou a lei, ele não descreveu tudo que era necessário ali. Então, assim, ela comina a pena, descreve o delito, mas não com precisão. Às vezes seria necessário um rol ali taxativo ou não, elencar alguns itens ou explicar alguma coisa que o legislador não colocou ali. Então, ela por si só não é suficiente para ter eficácia, para ter validade. Ela precisa de outra lei que venha e complemente aquilo ali para que se faça entender o que está escrito, o que ela quer dizer. Eu vou dar um exemplo eu vou dar exemplos que eu acho que fica melhor da gente conseguir entender isso aí, porque é meio estranho mesmo. O artigo 237 do Código Penal. Abre aí, dá uma lidinha, dá uma olhada para vocês conseguirem entender aqui comigo. Eu vou ler para vocês. Artigo 237 do Código Penal. Contrair casamento conhecendo a existência de impedimento que lhe causa nulidade absoluta. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Vocês perceberam alguma coisa aí que ficou um negócio meio estranho? Contrair casamento, conhecendo a existência de impedimento que lhe causa nulidade absoluta. What? Tá, cadê o impedimento que causa nulidade absoluta? Entendeu? Então, assim, ele descreveu a conduta, combinou a pena, mas não explicou quais são as causas que causam nulidade absoluta no casamento. E aí, como é que a gente faz, entendeu? Então, isso é um exemplo de lei penal incompleta ou em branco. Por quê? Porque a gente vai ter que ir lá no Código Civil para procurar quais são as causas de nulidade do casamento que ensejariam a prática desse crime. Beleza? Acho que deu para entender até aí. Vamos para mais um, caso vocês ainda não tenham sacado aí qual que é a da lei penal incompleta ou em branco. Vamos tentar mais um exemplo aí. Artigo 269 do Código Penal, 269. Abre aí e acompanha comigo. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Tá? Vamos lá então, tentar explicar esse negócio aí. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. What? De novo, que doenças são essas, entendeu? Essa lei não explica, não está escrito aqui. Se você quiser saber quais são as doenças de notificação compulsória, você vai ter que procurar em outro lugar, porque aqui não vai ter. Tá? Então é isso aí. Mais uma vez aí, como eu disse, o artigo descreve a conduta, comina a pena, mas tem uma coisinha aberta ali. Você tem que procurar em outro lugar que você não vai achar no dispositivo.
tá? Por fim, aí, né, a lei penal explicativa, final ou complementar. Tem esses 3 nomes, você pode escolher qual que você quer usar. Que é uma coisa meio óbvia, né? Como a gente viu a lei penal incompleto em branco e viu que ela precisa de alguma coisa que complemente ali, que explique o dispositivo para você fazer a correta interpretação, então a gente precisa da lei que explique, né? Explicativa, final ou complementar. Então, acho que eu não preciso nem conceituar isso aí para vocês. A lei explicativa final complementar serve para esclarecer o conteúdo de outras normas. Muito provavelmente uma norma em branco ali que está em aberto, que você não consegue ter a total compreensão sem aplicação de outra norma, tá? Um exemplo aí para vocês deixarem anotado, é o artigo 327 do Código Penal, que ele explica as hipóteses em que alguém seria considerado funcionário público. Ele não descreve um delito, não combina a pena, não tem nada em aberto. Ele está complementando aí e explicando quando alguém é considerado funcionário público. Por quê? Porque a gente tem os crimes praticados pelos funcionários públicos, enfim. É importante saber quando alguém seria considerado funcionário público. Então, tem aí o artigo 327 do CP explicando quais são as hipóteses em que alguém é considerado funcionário público. Beleza? Acho que deu para todo mundo entender. Espero que tenha facilitado um pouco a vida de vocês, tenha facilitado o estudo. Acho que a gente já falou um pouquinho demais por hoje, tá? Só mais uma coisinha aí para vocês, então. A norma penal em branco, ela se desdobra em outras categorias. Eu acho que tratar esse assunto aqui vai desenrolar muito aí, o vídeo vai ficar muito longo, então não acho legal. Mas eu criei um extra no resumo que eu falei para vocês, que eu estou linkando aqui na descrição mais uma vez. Então, o pessoal aí que é concurseiro, que está estudando para os concursos maiores, pode dar um pulinho lá e fazer o download do resumo, que tem um extra lá explicando um pouco mais esses desdobramentos da lei penal em branco. Tá? Para o pessoal da graduação, da OAB, isso tudo que a gente discutiu aqui é mais do que suficiente. Quem estudar isso aí está preparado para fazer as provas e está tudo certo com vocês. Vou colocar umas questões também, né? Vou linkar umas questões para vocês na descrição e depois vocês resolvem aí. Se alguém tiver alguma dúvida, pode vir trocar uma ideia, perguntar, tirar as dúvidas com a gente, que a gente vai tentar ajudar todo mundo aí. Beleza? Por hoje é isso aí. Um beijão para vocês, bons estudos, continuem firmes, focados, fortes aí, que vai dar tudo certo para vocês. E é isso aí. Tchau, tchau e até a próxima.